chegou, sorriu, venceu, depois chorou. Então fui eu quem consolou sua tristeza, na certeza de que o amor tem dessas fases más, e é bom para fazer as pazes, mas depois... Na escuta do que esta canção me diz, apresentação de Agamenon Viana, você está ouvindo Brigas Nunca Mais. João Gilberto, gravação de 1959, composição dos mesmos Vinícius de Moraes e Antônio Carlos Jobim. Aí está, então, como eu falei no bloco anterior, a continuação do que seria, do que foi o marco, a divisão, a mudança da música brasileira no finalzinho dos anos 50 para 60, 59 mais precisamente, já acabando a década, e Roberto Carlos estava por ali, né? Com seus 18 anos, ainda sem ter espaço, sem conseguir nada, como eu falei, sem chance nenhuma, porque cantores tinham que ter vozeirão, como tinha Calbi, como tinha Nelson Gonçalves, até o próprio Valdir Soriano, nessa época já havia gravado, já estava, certo, tendo o seu espaço. Então vamos ler aqui, vamos continuar. Essa era também uma das músicas que o Roberto Carlos iria interpretar na Boate Plaza, que ele trabalhou numa boate em Copacabana. Eu vou chegar daqui a pouco a este assunto, mas antes, deixe-me ler aqui, que é interessante ouvir as palavras do Paulo César de Araújo. Portanto, a ensolarada bossa nova de João Gilberto surgira mesmo em boa hora para Roberto, né? O sucesso do cantor baiano, esse cara que tá cantando aí, ó, essa vozinha, voz pequena. E é bom para fazer. Bom, dava a Roberto Carlos mais certeza e ânimo para tentar a carreira artística. Afinal, João estava ali para provar que definitivamente não era mais necessário ter voz de cantor de ópera para obter sucesso como intérprete. Hoje tem muita gente que diz, esse cara não tem voz. Quem não tem voz é quem não fala, não diz nada, não faz nada, né? Quem é mudo. Bom, com a sua voz pequena, porém afinada e bem colocada, Roberto Carlos poderia também se tornar um astro da música popular. Revigorado, ele partiu para uma nova fase em sua carreira, a de cantor bossa nova, e decidiu então batalhar por um emprego de crooner, cantor, né? De crooner. Aonde foi que ele tentou isso aí? Vamos ver aqui. Na Noite Carioca, ele ia tentar, claro, morava no Rio, já que aquele estilo musical, esse estilo aí, bossa nova, soava melhor, né, no interior de uma boate do que num auditório de rádio. O pessoal no rádio queria ouvir som bem alto e tal. Para a sorte de Roberto Carlos, uma prima do Roberto, era casada com o gerente de uma casa noturna. Vejam vocês como são os caminhos. E não uma casa noturna qualquer, mas a badalada Boate Plaza, chamada de A Joia de Copacabana, sinônimo de vanguarda musical na Noite Carioca, pois antes de se tornarem famosos, davam canjas ali músicos como Johnny Alf, João Donato e Luizinho Essa, ainda de calça curta tocando acordeon, que eram novinhos ainda, essa turma toda aí do jazz, né? Da bossa e do jazz. A pedido de Roberto Carlos, Dona Laura, a mãe, né? Sondou a prima, né? E depois falou com o marido dela, Raimundo Nonato Amaral, um ex-chefe de cozinha que se tornara gerente de bares e restaurantes no Rio. Gerenciar a Boate Plaza foi o seu auge, onde ganharia notoriedade. Segundo um colunista da época, Amaral sabe como ninguém
a preferência dos boêmios, tá vendo aí, ó? Ele recebeu Dona Laura em casa e pediu para ouvir Roberto Carlos cantar ao violão. Com seu ouvido calejado pelo som dos crooners da noite, não teve dúvida do talento do garoto. Gostou especialmente do seu estilo bossa nova, né? Porque estava na moda, tinha começado naquele momento esse estilo. Pois era o que os seus clientes mais pediam para ouvir. Amaral então prometeu indicar Roberto ao dono da boate, ainda tinha essa, né? Maurício Lantos, que era um estrangeiro, né? Esse cara era brasileiro, era húngaro. Era um ex-bailarino, radicado no Rio desde 39. E aí lá vai, e o Lantos consegue, né? Aqui tem um pouco, uma porção de detalhes sobre esse cara. Porque os bares também naquela época tinham o hi-fi, né? Tinha o hi-fi, o toca-disco, a alta fidelidade, né? Então, o Roberto, vamos lá, por ser menor de 21 anos, em 1959, a idade mínima exigida, ele era menor de 21. Roberto tinha 18, né? Ele nasceu em 41. Então, a idade mínima, o Roberto precisou de uma autorização especial assinada por seu pai para ele cantar na noite, para ele trabalhar na noite, tá certo? Ter um emprego numa casa do gabarito do Plaza era um privilégio até para crooners experientes, bem mais experientes, pois muitos deles atuavam em boates pequenas, com piano modesto, garçons do uniforme puído, e dependendo exclusivamente do couvert que era pago diariamente em dinheiro vivo, né? Se houvesse muita gente, o músico recebia um dinheiro até legal. Se não tivesse ninguém, ele não ganhava nada. Se não viesse ninguém para boate, ele tocava de graça. E além disso, aquele palco, né, no coração de Copacabana, podia servir como uma vitrine, para o jovem cantor em busca de notoriedade. O Rio de Janeiro ainda era a capital da República e por seus bares e boates circulava a elite política e cultural do país. Socialites, empresários, ministros e senadores frequentavam boates como Sacha, Vogue, Fred's e Drinks. Já artistas intelectuais preferiam boates mais alternativas como Little Club e Bacará no Beco das Garrafas, em Copacabana. Copacabana era a princesinha do mar, né? A Boate Plaza ganhara uma decoração moderna com a reforma de Lantos, seguindo o perfil da clientela que também incluía artistas e jornalistas. Tinha uma pista entre o palco e as mesas, com espaço para uns 20 casais dançarem agarradinhos. Era um espaço grande, né? O primeiro dia em que cantei na Boate Plaza é inesquecível. Aquilo foi uma felicidade, uma maravilha. Eu me senti um profissional. Para mim, que tinha vindo de Cachoeiro, cantar naquele nightclub de Copacabana era um negócio sensacional. Lembrou Roberto Carlos, sempre trajando terno e gravata, típico figurino dos crooners de boate. Ele se apresentava acompanhado por diferentes músicos, entre os quais o violonista Bola 7, o pianista Vadico, o organista Zé Maria e seu conjunto, o quinteto do pistonista Barriquinha, além de João Donato, todos já com discos gravados. É isso aí, é um negócio chique, né? Brigas nunca mais. Então Roberto Carlos estava tendo aí o seu privilégio no início da carreira, né, desfrutando dos espaços consagrados já de grandes músicos e no principal lugar, né, do Brasil, no Rio de Janeiro, que era a capital federal, e em Copacabana, não era num subúrbio qualquer. Então vamos em frente. Donaldo é um bicho muito louco e ele me incentivava muito, me explicava as coisas e dizia: você tem que balançar um pouco mais, tá legal, tá afinadinho, mas tem que ter mais balanço.
O João Donato cobrava, né? O Donato pianista severo, né? E Roberto bem comportadinho, não tinha lá muita bossa, né? Vamos ver aqui o que diz mais. Naquele ano, por exemplo, Tito Madi atuava na boate Cangaceiro, Dolores Duran no Little Club e João Gilberto, esse aí que tá cantando, ó, numa temporada no Copacabana Palace. Aí sim, aí era mais chique ainda, viu? Tá hoje lá pra quem quiser ver. Copacabana Palace ainda é, sem dúvida, um lugar que foi, né? Músicos internacionais vinham pra lá e tal. Como, por exemplo, esse Charles Aznavour, que é francês, que também se apresentava em boates em Copacabana, né? Era o local onde os artistas se apresentavam. Não havia casas de show além das boates, como tem hoje, né? A forte concorrência não impediu Roberto Carlos de receber as primeiras referências dos colunistas da noite, embora por vezes chamando-o de Carlos Roberto. Trocavam um nome sem nem dar muita atenção. Então ele algumas vezes apareceu na revista Radiolândia, né? Apareceu o nome dele com algumas referências elogiosas, né? Está com uma boa frequência a Boate Plaza de Lantos, porque lá atua o cantor, o rapaz Roberto Carlos e tal. Então vamos nessa. Um mês antes, a Radiolândia, a revista, já tinha também dado a dica da Noite Carioca. Distração? Vá escutar o bom conjunto de Vadico no Plaza com a voz de Roberto Carlos, um garoto de ouro, olha aí. As pazes, mas depois fui eu quem dela precisou. Então aqui há um entrelaçamento aqui de músicos do passado, por exemplo, o Vadico, que era ex-parceiro de Noel Rosa, estava fazendo participação lá como músico, e conheceu o Roberto como... Aí o autor aqui faz um elo, né, uma ligação entre esses dois grandes músicos, Noel Rosa e Roberto Carlos. Roberto Carlos e Noel Rosa, duas gerações da música brasileira que, em tempos e intensidade distintos, exerceram o ofício de músico ao lado de um mesmo companheiro, esse Vadico, né? Não é demais imaginar que, se vivo fosse, o boêmio Noel estaria presente naquelas noites do Plaza, vendo seu parceiro Vadico, então com 49 anos, que seria também a idade de Noel, né? Ao lado do garoto de ouro, Roberto Carlos. Mostrou que veio pra ficar mais uma vez. Então aqui nós já vamos terminar o segundo bloco, e eu não coloquei nada do Roberto Carlos ainda, mas no próximo bloco você vai ouvir. Ouça a voz do João Gilberto e nós vamos ouvir um pouco, olha... Chegou, sorriu, venceu, depois chorou. O Roberto vai imitar mais ou menos essa voz aí, certo? Sua tristeza, na certeza de que o amor então é muito parecido. E essa música mesmo fazia parte do repertório que Roberto usava na Boate Plaza. Quem dela precisou e ela então me soube. No próximo bloco, né, na escuta do que esta canção me diz, a apresentação de Agamenon Viana, você vai ouvir o cantor Roberto Carlos e a sua primeira gravação, João e Maria, fazendo uma sátira ao João Gilberto.